Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje nós vamos tratar de uma doença muito antiga, mas cujos casos vêm aumentando não apenas no Brasil, mas também no Espírito Santo. É a tuberculose, uma doença que acomete principalmente os pulmões, mas também pode atingir e trazer uma série de danos a outros órgãos do organismo. E para tratar deste assunto, nós convidamos a enfermeira e coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose da Secretaria de Estado da Saúde, Ana Paula Rodrigues Costa. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigada pelo convite. Qual a incidência hoje da tuberculose, não apenas no Brasil, como também no Espírito Santo? Nós temos uma incidência média anual por volta de 30 casos por 100 mil habitantes. Isso equivale em torno de 1.500 casos novos por ano. E o que, na sua opinião, pode ter contribuído para este aumento do número de casos da doença? Durante a pandemia, que nós vivemos no ano de 2020 e 2021, as pessoas ficaram muito temerosas em procurar os serviços de saúde. Hoje, como se percebe que a pandemia ela vem diminuindo, se percebe o aumento do número de casos. Por quê? Porque as pessoas procuraram mais os serviços em decorrência dos sintomas que elas apresentaram e apresentam até agora. Então, justa por conta da pandemia, houve casos de subnotificação. Por quê? Porque o diagnóstico deixou de ser feito, né? Isso. As pessoas ficaram com medo de sair de suas casas para procurar o diagnóstico. O diagnóstico da tuberculose, ele se assemelha, o sinal e sintoma da tuberculose se assemelha com o da Covid em relação à tosse e muitos casos não foram diagnosticados, Se pensou muito em Covid e se esqueceu um pouco a tuberculose, visto que é uma doença tão antiga, e milenar. Agora, justamente pelo fato da pandemia ter atrasado esse diagnóstico, essas pessoas que foram acometidas da tuberculose, o tratamento fica um pouquinho mais complicado? Fica porque elas chegam aos serviços de saúde numa situação muito mais grave do que o habitual. Porque o sinal mais característico da tuberculose é tosse por mais de 3 semanas. Quando você tem um atraso no diagnóstico, essa tosse pode vir acompanhada, inclusive, de sangue, um escarro sanguinolento que a gente fala. Então, essa é uma característica de que há realmente um atraso nesse diagnóstico. Agora, o fato das pessoas também, por conta da pandemia, terem ficado mais confinadas no ambiente doméstico, isso pode acarretar aí um aumento substancial de casos aí nos próximos meses? Sim, porque agora as pessoas estão realmente procurando serviços de saúde. E geralmente elas não convivem sozinhas dentro do seu ambiente familiar. Não somente um ambiente familiar, mas um ambiente social. Então, geralmente são famílias, a gente fala que são geralmente famílias mais numerosas, A tuberculose ela é uma doença social e o que se percebe nos serviços de saúde? Que chega às vezes o pai ou a mãe e logo em seguida, quando é realizado o exame de contato para saber quem foram as pessoas que tiveram contato com esse doente, aí vem filho, pequeno vem adolescente, vem a avó, vem o avô. Então, há uma contaminação dentro daquele ambiente familiar. Certo. Agora, é possível que uma pessoa esteja assintomática e possa transmitir para as outras pessoas, mesmo estando assintomática? Ela assintomática não. É o que hoje a Organização Mundial de Saúde chama infecção latente da tuberculose. O indivíduo ele tem o bacilo da tuberculose, mas ele está na forma latente. Mas por alguma eventualidade no seu quadro de imunossupressão, ela pode vir a adoecer, mas ela não transmite nessa fase. Agora, como você citou há pouco, a tuberculose é uma doença de caráter social. Sim. E nós estamos percebendo um aprofundamento da miséria aqui no Brasil, pessoas que estão vivendo em condições assim de extrema pobreza. Isso de uma certa forma favorece um surgimento e aumento do número de casos, não? Sim, a tuberculose é uma doença social, fortes determinantes sociais, onde as condições de moradia geralmente são muito ruins, são inadequadas, localidades que não possuem rede de esgoto, casas mal ventiladas, mal iluminadas, pessoas que dependem de benefícios para sobreviverem. E a pandemia, ela
reduziu e ela atrasou em 10 anos os avanços que nós tivemos, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo em relação à tuberculose. Então, este é um fator para perpetuar a tuberculose, doença na comunidade, no território, no mundo. Que interrupções nesses avanços você poderia citar? O que se tem feito, o Ministério propõe hoje é uma articulação. A tuberculose, os municípios hoje, quem realmente executa as ações de controle da tuberculose, que são os municípios, eles precisam se articular do ponto de vista social, com outras secretarias, articulação intra e intersetoriais, para que a gente possa promover um acolhimento desse paciente, né, que tem a tuberculose e promover sua cura. O setor saúde não vai promover a cura desse paciente com tuberculose e muito menos vai fazer essa detecção. Nós temos muitos casos de tuberculose dentro do sistema prisional, né? E se não houvesse a parceria que nós temos com a Secretaria de Justiça, isso ficaria muito mais difícil, né? Então, precisamos articular, realizar essas articulações. Bom, além da pandemia, né, e do aprofundamento da pobreza aqui no Brasil, um outro dado também é que há uma incidência muito grande, né, de crack, né, de pessoas que estão aí nas ruas consumindo drogas. Isso também é um fator de risco para um aumento dos casos de tuberculose, não? Sim, eu acho que é um dos maiores desafios para quem trabalha na saúde em relação a essa vulnerabilidade. Em relação a esse ponto de vista de uso de crack, outras drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, porque o paciente ele não consegue ter uma boa adesão ao tratamento. Se eu não consigo ter uma boa adesão ao tratamento, é muito difícil que esse paciente vá chegar até o tratamento completo, o que a gente espera que ele tenha cura. É muito mais difícil. Pois é, a tuberculose ela é uma doença que tem cura. Sim. Certo? E como é que é feito esse tratamento? O tratamento, ele é feito nas unidades básicas de saúde. O tratamento, ele é totalmente gratuito e ele dura, em média, 6 meses. Né? Ele é feito com medicações que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde repassa aos municípios o medicamento. Agora, é importante que a pessoa siga corretamente os protocolos, principalmente com relação ao uso do medicamento, não? O tratamento da tuberculose, ele é um tratamento difícil porque ele é longo, né? Tomar 6 meses de antibiótico não é fácil, mas a população ela tem que ser instruída no sentido de que quando ocorre a interrupção do tratamento, pode aparecer formas resistentes da doença e isso vai tornar o tratamento ainda mais longo, podendo se estender até por 2 anos. Então, é importante que haja uma regularidade na tomada do medicamento. O que o Ministério da Saúde preconiza é que os municípios, que as unidades básicas de saúde, elas coloquem como meta instituir o tratamento diretamente observado, em que o paciente, ele é observado por um profissional de saúde para a ingestão do seu medicamento. Agora, um dos sintomas, né, principais seria a tosse, né? Aquela tosse que se prolonga por 3 semanas, não é? Sim. Além da tosse, haveria outros sintomas que poderiam ser um sinal de alerta de um possível caso de tuberculose? Sim, a tuberculose é a característica importante. Tosse por mais de 3 semanas, ela pode vir acompanhada de catarro ou não. Uma febre, geralmente no final da tarde, é uma febre baixa, geralmente 37,8 a 38 graus. Um emagrecimento importante, sudorese noturna, de molhar realmente a cama e um cansaço, às vezes, para fazer pequenas atividades dentro de casa. Certo. É uma doença de diagnóstico muito fácil, né? Sim. O diagnóstico da tuberculose, ele é essencialmente laboratorial. Na semana passada, em que se comemorou 140 anos da descoberta do bacilo, o avanço que nós tivemos em termos de diagnóstico hoje e que o Estado disponibiliza é o teste rápido molecular.
A gente ainda tem um microscópio onde serão feitas as lâminas, né, para leitura, mas hoje nós contamos também com a biologia molecular. Quando a amostra chega ao laboratório, no prazo de 1 hora é processada essa amostra e o médico que está atendendo esse paciente, ele vai ter a resposta se a pessoa ela tem o bacilo ou não da tuberculose e se ela é resistente ou não à rifampicina, que é uma das drogas utilizadas para o tratamento da tuberculose. Caso ela seja resistente, existe uma outra alternativa de tratamento? Existe. Nós temos aqui no estado a Casa 5, que fica no Hospital Universitário, né, Cassiano Antônio de Moraes, o UCAM, e que lá são tratadas as formas resistentes da doença, né? E o paciente ele se torna resistente porque ele adquiriu a resistência primária, que a gente fala, ou a secundária. Por quê? Porque ele não tomou o remédio de uma forma adequada, então ele acaba se tornando resistente. Daí a importância de levar bem a sério o tratamento, né? Sim. Bom, a tuberculose é uma doença que afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outros órgãos, não? Que órgãos seriam esses? Nós temos a forma pleural, nós temos a forma ocular, nós temos a forma intestinal e nós temos 2 formas muito graves, né? Que a vacina BCG, quando dada ao nascer, ela evita o adoecimento futuro, que é a tuberculose miliar, né, ou disseminada, e a neurotuberculose, que são formas muito graves da doença. Então é bom frisar, né, porque estamos aí numa época em que, infelizmente, né, está florescendo aí um movimento anti-vacina, de que as demais vacinas, incluindo aí a BCG, né, são fundamentais, né, para que se evitem casos futuros de tuberculose, né? Ajuda a prevenir bastante, não? O que se tem hoje foi um avanço de vacinar as crianças ao nascer dentro das maternidades. E isso você consegue alcançar um público maior, né? E a maioria das crianças já sai vacinada com a BCG, mas naqueles casos em que a mãe não conseguiu vacinar com a BCG lá dentro da maternidade, ela deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da casa dela. Agora, como é que se dá a transmissão? É transmissão aérea mesmo, né? Isso. Tosse, fala ou espirro, você pode transmitir o bacilo. Como a gente pode se prevenir? Uma das formas mais antigas da prevenção é a própria vacinação, né, com a BCG. E você instituir dentro das unidades de saúde, por exemplo, o controle da infecção da tuberculose. E interromper essa cadeia de transmissão da doença. Então, quando eu tenho um indivíduo que ele é sintomático respiratório, é aquele indivíduo que tem uma tosse por mais de 3 semanas, se eu já faço um diagnóstico precoce dele, dentro de um estabelecimento de saúde, dentro de um local que ele convive socialmente, a partir do momento que ele inicia o tratamento, há aproximadamente 2 a 3 semanas, ele já para de transmitir o bacilo para as demais pessoas. Então, a maior forma de você controlar é você ter o diagnóstico precoce da doença. Agora, é uma doença ainda com estigma muito forte, não? Ainda existe muita desinformação e preconceito com relação à tuberculose, não? Sim, a desinformação, ela não só é característica da população em geral e, às vezes, também de alguns profissionais de saúde, que desconhecem que a tuberculose ainda existe, né? É uma doença tão antiga, tão milenar. A pandemia, eu acho, do Covid trouxe esta possibilidade de estarmos lembrando da tuberculose até pela questão da tosse, que é um sinal muito característico, mas os pacientes, eles sentem vergonha em procurar o serviço de saúde por medo do preconceito. Então, e qual a maneira da gente, com informação, e no caso, o Programa Estadual de Controle da Tuberculose, ele tem feito esse trabalho de informação, de esclarecimento? O Programa Estadual de Controle da Tuberculose, ele tem como uma das funções promover a educação em saúde, seja junto aos municípios, né, fomentar os municípios para trabalhar a educação em saúde dentro dos seus territórios, né, junto com a atenção básica, mas também nos níveis de atenção mais elevados, como os hospitais, trabalhar o controle de infecção. Ana Paula, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Tá? Ok, muito obrigada pelo convite. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!